Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência então à nossa matéria de direito tributário, vamos partir de onde paramos na aula passada, em que nós conversamos a respeito das imunidades tributárias. Uma parte geral, uma parte introdutória, conceitual, com as classificações das imunidades. Passada essa primeira pavimentação do conhecimento, hoje nós vamos estudar as espécies de imunidades tributárias que temos na Constituição Federal, especialmente aquelas que estão previstas no artigo 150, inciso 6º da Constituição. Hoje a nossa aula vai ser focada nesse dispositivo constitucional, o artigo 150, inciso 6º da Constituição. Bom, já peço aos senhores que já deixem separados aí a Constituição e o Código Tributário Nacional também, porque precisaremos, no momento oportuno, dar uma olhadinha num determinado artiguinho do nosso CTN. Bom, senhores, a semelhança do que na forma como procedemos na aula passada, foi preparado para os senhores e já está lá no AVA um PowerPoint para que vocês façam um download, e lá consta algumas informações a respeito da aula de hoje, principalmente um sumário, um guia do conteúdo que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, dê um pause agora, vai lá no AVA, baixa esse arquivinho, e depois volta aqui a partir de onde você parou, fica melhor, tá? Porque a partir desse momento eu vou dar uma olhadinha só como instruções gerais e eu vou me basear nesse PowerPoint, tá? Então, a aula de hoje ela é sobre espécies de imunidades tributárias. O livrinho que a gente continua se baseando apenas aqui como em obediência às instruções institucionais, ainda é o livro que consta lá na biblioteca virtual da professora Ana Flávia Messa, de Direito Tributário e Direito Financeiro, O link de acesso ele consta do PowerPoint que vocês baixaram, tá bom? E ele não é, como já disse para os senhores, não é a única obra que vocês devem se pautar no estudo do direito tributário, ok? Não se esqueçam de verificar a bibliografia que foi indicada no plano de ensino. Aqueles que já porventura tiverem adquirido alguma obra para ser como guia do seu estudo, utilize-a sem problema nenhum, tá bom? Mas por força de orientação institucional nesse período, nós aqui indicamos para os senhores o livro de Direito Tributário da professora Ana Flávia Messa. Bom, o que nós vamos estudar hoje? Qual é o conteúdo programático, aquilo que eu escreveria na lousa para vocês? Então, nós vamos estudar as espécies de imunidade, elas estão concentradas no artigo, na aula de hoje, evidentemente. As espécies que nós vamos estudar na aula de hoje, elas estão concentradas no artigo 150, inciso 6º, ali nas alíneas desse inciso 6º. Não significa que não existam outras imunidades previstas ao longo do texto constitucional, existem sim, inclusive fora da previsão do capítulo constitucional destinado ao Sistema Tributário Nacional, tá? Que inicia ali a partir do artigo 145 da Constituição. Então existem outras espécies de imunidades tributárias previstas ao longo do texto constitucional. Tá, ok? Na aula de hoje nós vamos focar naquelas imunidades que estão previstas no artigo 150, inciso 6º, nas alíneas desse inciso 6º, tá bom? E nós vamos iniciar com o estudo das imunidades, com aquilo que é denominado pela doutrina de imunidade recíproca ou imunidade mútua, tá bom? Vamos estudar, conversar a respeito da previsão legal, um breve histórico, qual é o fundamento pelo qual a Constituição torna imunes os entes políticos de impostos, quais são os fundamentos para isso.
Vamos explicar o conteúdo, né, o alcance, a abrangência dessa imunidade, né, no que ela consiste realmente, tá? E algumas regrinhas específicas que estão previstas em alguns 2 parágrafos do artigo 150 que se refere à imunidade recíproca. Tá bom? Passada a imunidade recíproca, nós vamos estudar as imunidades dos templos religiosos, né, de qualquer culto. Alguns doutrinadores chamam dela de imunidade religiosa. Depois estudaremos as imunidades genéricas. Passaremos depois ao estudo das imunidades de livros, jornais, periódicos e do papel que é destinado à impressão desses instrumentos. Tá? E por fim vamos conversar um pouquinho a respeito de imunidades de taxas e de contribuições, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula, então, conversando a respeito da imunidade recíproca. A imunidade recíproca, senhores, ela está prevista, a previsão legal, vá até a sua Constituição e abra no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição, que diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre 2 pontos, a linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Okay? Então, caso você esteja com a Constituição em papel, né, e queira assim proceder, grife no inciso 6º a palavrinha impostos e a linha A, né, patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Tá? Então, apenas como um introito, porque daqui a pouquinho eu falo a mais a respeito do seu conteúdo, essa imunidade, ela significa que os entes tributantes, os entes políticos, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, aqueles que têm competência tributária de instituir impostos, de instituir tributos, eles são imunes a impostos uns dos outros, impostos que incidam sobre o seu patrimônio, sobre a sua renda e sobre os seus serviços. Então, senhores, a título exemplificativo, o Estado, membro que tem competência tributária para cobrar, fiscalizar o IPVA, o Imposto sobre Propriedade Veicular, ele não pode cobrar o IPVA, por exemplo, dos veículos automotores de propriedade da União. Por quê? Porque a União é imune a impostos, okay? Impostos estaduais, distritais e municipais, assim como os demais entes tributantes são imunes a impostos dos demais, tá bom? Impostos, evidentemente, que incidam sobre o patrimônio, renda e seus serviços, sobre o patrimônio de cada um, sobre a renda de cada um e sobre os serviços prestados por cada um, ok? Mais adiante eu explico um pouquinho melhor. Bom, essa previsão, como essa imunidade prevista no artigo 150 da Constituição Federal de 1988, né, não foi criada, evidentemente, pela Constituição de 88. Ela tem a sua previsão já marcada na história constitucional brasileira desde a Constituição Republicana de 1891. Desde a Constituição Republicana de 1891. Foi a primeira vez em que se inseriu no ordenamento constitucional brasileiro a previsão de imunidade mútua entre os entes tributantes. Então, desde 1891 há essa previsão que, ao longo das constituições que existiram no país,
foi se mantendo, evidentemente com a redação sendo aperfeiçoada, né, até chegar em 1988 com a redação que vocês acabaram de ler. Então esse é um breve histórico dessa imunidade recíproca ou da imunidade mútua. E qual é o fundamento, né, para que os entes tributantes sejam imunes a impostos entre si, né? O primeiro fundamento, senhores, é porque os entes tributantes, a União, Estado, Distrito Federal, municípios, né, eles compõem a Federação Brasileira, né? Eles compõem a Federação. E por comporem a Federação de modo insolúvel, né, como diz o artigo 1º da Constituição, os entes federados, eles são autônomos, né, e de modo que não existe entre eles uma relação de hierarquia, estão todos em posição de paridade político e constitucional entre eles, ok? Então essa é a razão pela qual se instituiu a imunidade de impostos entre os entes tributantes, tá? É o princípio federativo, né? O pacto federativo, cláusula pétrea, artigo 60, isso não pode ser alterado, não pode haver emenda constitucional tendente a abolir ou suprimir ou reduzir, né, o alcance, o sentido dessa cláusula pétrea, né, a Federação Brasileira. Existe também uma doutrina que elenca um segundo motivo, um segundo fundamento para a existência dessa imunidade, e ela consiste no seguinte, né, como a imunidade ela se refere a impostos, e como nós vimos lá no início do nosso curso, né, um dos princípios que regem os impostos é o princípio da capacidade contributiva, né? O imposto é um tributo não vinculado, ele está ligado, o seu fato gerador sempre está ligado à prática de atos dos particulares, né, e não atos estatais. Impostos incidem sobre fatos presuntivos de riqueza, né, aqueles que produzem riqueza. Então, aqueles que produzem mais riquezas devem contribuir mais, e aqueles que não produzem tanta riqueza devem contribuir na medida das suas forças, né? Esse é o conteúdo, o sentido, né, muito superficial no princípio da capacidade contributiva. Então, veja, o Estado, senhores, não produz, né, riqueza nesse sentido dos particulares, né? A exceção das empresas estatais, mas aqui nós estamos falando dos entes políticos, né, pessoas jurídicas de direito público, né, União, Estado, Federal e municípios, né. Então, em razão de não existir capacidade contributiva dos entes políticos, né, não há razão de se cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços deles. Okay? Então, há em princípio dois fundamentos, né, que sustentam a previsão constitucional da imunidade recíproca. Tá? Então, dando continuidade, vamos conversar agora um pouco a respeito do conteúdo, né? Mais especificamente a respeito do conteúdo da imunidade recíproca. E a primeira coisa que devemos falar é que a primeira observação para o entendimento dessa imunidade recíproca é que ela se refere a impostos, né? O inciso 6º do artigo 150 diz, né, impostos sobre, né, não disse ali impostos à toa. Nós temos 5 espécies tributárias, né, isso de acordo com a teoria ou a corrente pentapartida, né, adotada pela maioria da doutrina e também pelo STF. São espécies de tributos no Brasil: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições, né? E a Constituição, quando faz a previsão da imunidade recíproca, o texto constitucional refere-se a impostos, ok? Então isso significa que os entes políticos, eles não estão imunes às taxas, às contribuições de melhoria e nem às contribuições, ok? Eles pagam, sim, taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação pública, ok? Contribuições, tá bom?
A imunidade ela se restringe apenas a impostos, tá, ok? Mas quais impostos? Né? Porque o artigo 150, inciso 6, a imunidade está prevista na linha A, né, do inciso 6. O inciso 6 diz o seguinte: impostos sobre patrimônio, renda e serviços um dos outros. Então não podem incidir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços de cada um destes entes tributantes. Tá? Então, quais são os impostos? Aqueles são imunes, né? Os impostos que incidem sobre a renda, os impostos que incidem sobre o patrimônio, os impostos que incidem sobre os serviços. Então, por exemplo, eles estão imunes a patrimônio, por exemplo, ao IPVA, né, cobrado pelos estados. Eles são imunes ao IPTU, cobrado pelos municípios, né? IPTU, né? Imposto de Propriedade Territorial Urbana, cobrado pelos municípios. Por exemplo, o prédio em que funciona a Polícia Federal, né, que é de propriedade da União, é imune ao IPTU do município de Curitiba, não paga IPTU. Okay? Como já havia lhes adiantado, os veículos de propriedade do município de Curitiba não pagam IPVA, okay? Porque é um imposto que incide sobre patrimônio mobiliário e imobiliário. Okay? ITR, né, Imposto Territorial Rural, também não incide esse imposto, né, que é de competência federal. Né? O ISS, Imposto sobre Serviços, que é de competência dos municípios, né, também. Os entes tributantes que prestam serviços são imunes ao ISS. Okay? As eventuais rendas que são obtidas pelos entes tributantes também são imunes ao imposto de renda. Tá bom? Então é nesse sentido, né, que uma primeira leitura, uma interpretação literal dessa linha A do artigo 150, inciso 6, né, nos conduz a essa conclusão, tá? Que os impostos referem-se àqueles, a imunidade se refere àqueles impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. Bom, mas aí entra um questionamento, né? Vejam, existem outros impostos previstos na Constituição, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, o ICMS, o IOF, o IPI, né? Será que essa imunidade recíproca também abrangeria esses impostos, né? Veja, esses impostos eles não incidem sobre, o fato gerador desses impostos não é sobre o patrimônio em si, sobre a renda em si, né? Por exemplo, o ICMS é sobre a circulação de um serviço ou de uma mercadoria. O imposto de importação se dá com a internalização, né, da mercadoria do exterior para dentro do território nacional. O imposto de exportação no sentido contrário, né? Então veja, quando um Estado, por exemplo, importa um equipamento para um hospital público, né, será que ele estaria imune ao imposto de exportação incidente sobre essa operação? Né? Veja, não incide o imposto sobre o bem, incide sobre a importação, a operação da importação do bem. Daí como é que funciona? Bom, a doutrina e o STF, né, eles têm se posicionado no sentido de dar uma interpretação ampliativa, né, a essa imunidade, embora ali o texto constitucional se refira a patrimônios, bens e serviços, há julgados no STF que ampliam, né, por hora, em alguns momentos, em algumas hipóteses, né, eles ampliam a abrangência dessa imunidade de modo a abarcar, por exemplo, a imunidade ao imposto de exportação. Tá? Em outros casos, o STF se prende a uma interpretação literal do dispositivo constitucional. Né? Então, nesses casos de impostos que não são incidentes em relação ao patrimônio, bens e serviços, né, é necessário se fazer uma pesquisa, né, a respeito do caso concreto analisado, como é que
os tribunais superiores, especialmente o STF, né, tem entendido a respeito da matéria, tem se posicionado a respeito da matéria. Tudo bem? Bom, então, passado esse ponto, explicado aí o que é essa imunidade recíproca, né, a proibição de os entes tributantes cobrarem entre si impostos sobre os seus patrimônios, rendas e serviços, nós temos que passar agora o estudo, ainda dentro da imunidade recíproca, do parágrafo 2º deste artigo 150. Okay? Então, vale um pouquinho mais para baixo na Constituição, ainda no artigo 150, e localize ali o parágrafo 2º. Ele diz assim: a vedação do inciso 6º, a linha A, o que significa isso? A proibição que consta ali do inciso 6º, a linha A. Qual é a proibição que consta ali? A imunidade recíproca. Os entes tributantes não podem cobrar impostos uns dos outros em relação a patrimônio, rendas e serviços. Então, essa proibição, diz o parágrafo 2º, ela é extensiva, ela alcança quem? As autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, veja, peguem a sua canetinha e tal, e caso queiram, grifem, né, que a imunidade recíproca, né, ela é extensiva para quem? As autarquias, grife, e as fundações públicas de direito público. Okay? Então vejam, quem, de acordo com até essa parte da redação do parágrafo 2º, quem também pode usufruir dessa imunidade recíproca? As autarquias e as fundações públicas, senhores. Então, a Constituição, através desse parágrafo 2º, ela faz alcançar as autarquias e as fundações públicas da imunidade recíproca. Então, as autarquias e as fundações públicas também usufruem da imunidade recíproca, tá bom? Também em relação ao que? Em relação ao seu patrimônio, à sua renda e aos seus serviços, tá bom? Então, por exemplo, exemplos de autarquias, né? O INSS é uma autarquia federal, né? E o INSS também tem imóveis no seu nome, né? Imóveis urbanos no seu nome, na sua propriedade, né? Tem o domínio formal e material sobre imóveis urbanos. Esse imóvel está imune ao IPTU. Okay? O IBAMA também está imune ao IPTU, ao IPVA, etc. e tal. Okay? Evidentemente, desde que esse patrimônio, essa renda, esses serviços, diz a Constituição, estejam vinculados às suas finalidades essenciais. Às suas finalidades essenciais. Tá? Então, se por exemplo eu tiver um bem, imagine que o INSS tem um imóvel que esteja desocupado, ou seja proprietário de um terreno baldio. Tá? Como ele não está vinculado às finalidades essenciais do INSS, não é utilizado para nada, né, sobre esse imóvel incidiria o IPTU, ok? Porque a norma constitucional é clara. Estende-se às autarquias e fundações a imunidade recíproca, que afasta a tributação sobre o seu patrimônio, renda e serviços, desde que o seu patrimônio, renda e serviço esteja vinculado às suas finalidades essenciais, né? Os propósitos para os quais a autarquia, a fundação foi criada. Tudo bem? Bom, explicado então o conteúdo, mais uma observação em relação ao conteúdo. Vocês notem, né, que quando a gente estudou a imunidade recíproca da linha A, né, entre os entes tributantes, veja que é uma imunidade incondicionada. No sentido, é uma norma constitucional auto-aplicável. Então, essa previsão constitucional já produz eficácia independentemente de ser regulamentada futuramente, né, o que a própria Constituição não exige. Né?
Então, já com a existência da norma constitucional, os entes não podem cobrar impostos entre si, né? Já em relação à extensão da imunidade recíproca para as autarquias e fundações, já não é uma imunidade incondicionada, ela é condicionada, né? Porque veja, né? Só haverá o usufruto, né? A fruição dessa imunidade desde que o patrimônio, a renda e o serviço esteja vinculado à sua finalidade essencial. Caso não esteja, a imunidade não existe a imunidade de impostos, ok? Qual que é o fundamento para que a Constituição, né, estenda a imunidade recíproca para as autarquias e fundações públicas, né? Bom, senhores, o fundamento é muito simples, né? Veja, a imunidade recíproca dos entes tributantes, né, da União, Estado Federal, decorre do Pacto Federativo, decorre também de que são pessoas jurídicas de direito público, né? São pessoas jurídicas de direito público, que têm competências constitucionais, né? Competências políticas e administrativas, todas previstas na Constituição, auridas da Constituição, né? E a própria Constituição autoriza que estes entes, quando motivados por especialização de atividades, né, etc., eles possam descentralizar esses serviços. Né? Serviços que deveriam ser prestados diretamente por eles podem descentralizar esse serviço, criando assim autarquias e fundações, que são pessoas jurídicas de direito público, né? Então, assim, são todas pessoas jurídicas de direito público, submetem-se ao mesmo regime jurídico, ao mesmo, evidentemente, né, resguardadas as diferenças de competências, né, entre entes políticos, né, e entidades autárquicas e fundacionais, né? São coisas bem diferentes. Mas vejam, todas têm a mesma natureza jurídica, são pessoas jurídicas de direito público, né, e se submetem ao mesmo regime jurídico, inclusive o tributário, né, de modo que a imunidade recíproca dos entes tributantes também é extensível às autarquias e às fundações. Tá bom? Bom, explicado então a extensão da imunidade recíproca para as autarquias e para as fundações, para encerrar essa primeira espécie de imunidade, vamos agora passar ao estudo do parágrafo 3º do artigo 150. Bom, parágrafo 3º do artigo 150. Então vá lá na sua Constituição, abra, ache ali o parágrafo 3º e leia comigo. As vedações do inciso 6º-A. O que diz? O que significa isso? As proibições que constam do inciso 6º-A. O que está ali? A imunidade recíproca. Os entes tributantes não podem cobrar tributos entre si. É isso. Então, essas vedações e também a do parágrafo anterior, né, que é a imunidade recíproca, aplica-se às autarquias e fundações públicas também não podem ser tributadas a título de impostos apenas, sobre patrimônio, renda e serviços. Então essas duas proibições não se aplicam, grife, não se aplicam ao patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividade econômica regida por normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ao pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Então veja, o que diz esse parágrafo 3º? Esse parágrafo 3º é uma restrição à imunidade recíproca, é uma restrição. O que ele está dizendo é o seguinte: não é imune a impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Quem? Primeira hipótese: quando haja exploração de atividade econômica regida por normas aplicáveis ao empreendimento privado. Veja, senhores, aqui o que ele está dizendo é o seguinte: ele está tratando das empresas estatais. Segundo o artigo 173 da Constituição, isso vocês devem ter estudado lá em administrativo, o Estado, quando quer explorar atividade econômica, apenas pode fazê-lo quando estiver presente um dos dois motivos
autorizadores constitucionais previstos no caput do artigo 173. Okay? Então, havendo esses dois autorizadores, a Constituição diz que o Estado pode explorar a atividade econômica. E quando o Estado vai explorar a atividade econômica, ele não explora a atividade econômica diretamente. Ele cria pessoas jurídicas para isso, né? Ele institui, né, pessoas jurídicas para isso. Quais são essas pessoas jurídicas? São as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Okay? Bom, elas são pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública indireta. A administração pública indireta de todos os entes federados, União, Estados, Federal, etc. Tá? Então veja, o que diz esse parágrafo 3º? Que quando o Estado resolve, delibera, explorar a atividade econômica, ele o fará através das empresas estatais, sociedade de economia mista e empresas públicas. O que diz esse parágrafo 3º? Que as empresas públicas e as sociedades de economia mistas, a elas não se estende essa imunidade recíproca. Não se estende essa imunidade recíproca. E por que não se estende essa imunidade recíproca? Professor, porque, levando em consideração o que o senhor falou a respeito de autarquia, que é pessoa jurídica de direito público, e considerando que as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, elas se submetem a regimes jurídicos distintos. Ok, uma boa resposta. Mas vamos explicar o porquê disso, o pano de fundo a respeito disso. Bom, é o seguinte, senhores. A exploração de atividade econômica no Brasil de acordo com a ordem econômica estipulada pela Constituição, ela é destinada à livre iniciativa, aos particulares. E o Estado, excepcionalmente, é que deve explorar a atividade econômica. E quando o fizer, o Estado tem que fazer através de pessoas jurídicas de privado. Ele se despe da sua vestimenta de Estado para explorar a atividade econômica em regime de paridade com os particulares. Evidentemente que essa paridade não é absoluta, porque nem de todas as prerrogativas de direito público o Estado se despe quando explora a atividade econômica. Isso foi visto em administrativo lá. Okay? Mas veja, o Estado, quando vai explorar a atividade econômica, ele tem que se despir de suas prerrogativas, não de todas, mas de algumas de suas prerrogativas, de modo que a exploração da atividade, a participação do Estado na atividade econômica se dê em regime de paridade com os particulares, de modo a evitar a concorrência desleal. Então imagine, por exemplo, se o Estado explorasse a atividade econômica junto com o particular num determinado nicho econômico, sendo que o particular arca com toda a carga tributária, o Estado, através de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, seria imune a impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços. Né? É uma desvantagem. Né? Isso caracterizaria a concorrência desleal. Por isso, esse é o fundamento principal pelo qual as empresas estatais, a elas não se aplica essa imunidade recíproca. Né? A segunda hipótese que não se aplica a imunidade recíproca prevista nesse parágrafo 3º é ali, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Aqui ele está se referindo, o legislador constituinte, a quem? Aos delegatários de serviço público, né? Por exemplo, as concessionárias e permissionários de serviço público, que são particulares, são pessoas jurídicas de direito privado, né? Em regra, são sociedades, né? Empresárias, exploradoras de atividade econômica, de modo empresarial. E que, através de um contrato administrativo de concessão de serviço público, prestam em nome do Estado um determinado serviço público, né, e se remuneram através da cobrança de tarifa ou de preço público, né, dos usuários desse serviço público. Né. Então a Constituição diz, né, os particulares que exploram a atividade econômica, né, e o fazem prestando o serviço público, né, nesse caso eles também não estariam imunes, né, não fariam também jus, né, à imunidade recíproca. Ok? Bom, nesse ponto, senhores, é importante explicar então o conteúdo desse parágrafo 3º, né? Explicar também o fundamento pelo qual a imunidade não alcança essas entidades. É importante aqui a gente frisar o seguinte, que o STF, em alguns momentos, foi chamado a se posicionar sobre questões muito pontuais a respeito das empresas estatais. Okay? E isso começou
primeira década do ano de 2000, né, quando chegou ao STF uma determinada demanda judicial em que se discutiu o seguinte: se os Correio, né, empresa pública federal, exploradora de atividade econômica, né, serviço postal, em alguns casos monopólio, né, se os Correios, mesmo sendo empresa pública, eles não fariam jus a essa imunidade. O Correio estava questionando isso pelo seguinte: qual era o argumento dos Correios, da ECT, né, empresa de Correios e Telégrafos? O argumento é o seguinte: olha, de fato, eu sou uma empresa estatal federal, eu exploro atividade econômica, só que eu sou daquelas empresas estatais que exploram atividade econômica prestando serviço público. A atividade econômica que eu exploro, na verdade, é a prestação do serviço público. No meu caso, na maior parte dos casos, é em regime de monopólio, então não existe nem particular concorrendo comigo em algumas modalidades do serviço postal, né? Em algumas modalidades de entrega, né? E de modo que, né, nessas circunstâncias, eu acredito que eu faria jus a essa imunidade recíproca, assim como as autarquias e as fundações públicas têm direito, né, por extensão constitucional. O STF foi lá e disse: verdade, você tem, e interpretou esse parágrafo 3º de modo que, de fato, as empresas estatais, quando exploradoras de atividade econômica, mas o fazem prestando serviço público, elas teriam o direito à extensão da imunidade recíproca das autarquias e das fundações. Okay? Isso aconteceu com os Correios, posteriormente aconteceu com a Infraero, ok, senhores? Então, só para dizer a vocês que quando se estuda o parágrafo 3º, essas restrições à abrangência da imunidade recíproca, principalmente para as empresas estatais, existem algumas exceções, né? Há algumas estatais que, por força de entendimento do Supremo Tribunal Federal, elas têm direito a essa imunidade recíproca. Tá, ok? Vocês depois procurem lá na internet, né, o recurso extraordinário 773.992, ok? É daí que surge, né, esse entendimento do STF, que quando vai analisar essa regra constitucional que restringe a imunidade para empresas estatais, o STF divide as empresas estatais em ambas, né, exploram atividade econômica, mas algumas prestam serviço público e outras não. Essas que prestariam serviço público teriam direito à imunidade recíproca. Okay? Ou então isso é imunidade recíproca, senhores. Vamos passar para a segunda hipótese, né? Segundo caso de imunidade previsto no inciso 6º do artigo 50. Então agora nós vamos lá em cima, volta, né? Artigo 150, inciso 6º ainda. Mas vamos passar para a linha B de bola, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler para entender. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados Federais e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre, então veja, continua sendo impostos, sobre a linha B, templos de qualquer culto. Templos de qualquer culto. Tá? Nossa, professor, ficou fácil esse, né? Porque você já falou que é sobre imposto, né? É o mesmo raciocínio que se aplica, é sobre imposto, né? E aqui o diferencial é que é templo de qualquer culto, né? Então essa aqui é a famosa imunidade religiosa, né? A imunidade religiosa. Notem, senhores, uma observação: essa linha B, essa imunidade religiosa, você também tem que ler ela em conjunto com o parágrafo 4º do artigo 150, tá bom? Quando você estuda imunidade religiosa, além de estudar a sua previsão constitucional, que é a linha B, para que você tenha o completo entendimento a respeito do seu alcance e sentido, você tem que ler também o parágrafo 4º. Vai ler o parágrafo 4º, vamos ler junto comigo. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6º, a linhas B, compreende somente, grife somente, né? A linha B é imunidade religiosa.
Então, a imunidade religiosa compreende somente o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais dessas entidades. Tá? Então, aqui, muito semelhantemente à extensão de imunidade recíproca para as autarquias, que só é imune a impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços que são destinados às suas finalidades específicas. Aqui na imunidade religiosa o entendimento é o mesmo, tá? Impostos, e a imunidade ela se restringe a impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais das entidades religiosas. Okay? Bom, senhores, vamos lá, né? Qual é a razão, qual é o fundamento, né, de a norma constitucional fazer essa previsão, né? Tornar imunes a impostos os templos de qualquer culto, né? Bom, senhores, muito rapidamente, o Estado brasileiro ele já teve uma religião oficial, que já houve uma religião oficial no Brasil, né? Houve uma Constituição no Brasil que disse: o Brasil, a religião oficial no Brasil é essa, é X. E essa Constituição foi a nossa primeira Constituição, tá? De 1824, nossa Constituição Imperial, tá? Que durou até 1891, tá? Foi substituída aí pela Constituição de 1890. Então veja, em 1824 a Constituição brasileira diz que a religião oficial no Brasil é o catolicismo, era o catolicismo, ok? E assim permaneceu no Brasil até 1891, quando foi feita a nossa segunda Constituição republicana de 1891, né? Com a Constituição de 1891 houve a separação do Estado brasileiro da Igreja, né? Esse vínculo que existia entre o Estado brasileiro e a Igreja, de modo que agora o Brasil passa a ser um Estado laico a partir de 1891, né? Adota-se o laicismo, né? O Estado brasileiro passa a ser não confessional, não existe uma religião mais oficial no Brasil. Até ontem existia, hoje, em 1891, não existe mais, ok? Então, no Brasil agora são permitidas todos os templos, né, de qualquer denominação, né? A celebração de liturgias, né, inclusive em igrejas, etc. e tal. Em 1824, não significa que você não podia realizar cultos, né, de outras religiões, por exemplo, a religião protestante, sim, mas você não podia fazer isso externamente ao público. Havia lugares separados em que só podia ter a celebração ali dentro, não podia sair daquele lugar, né? Então era bem restrito, porque a religião oficial era católica. A partir de 1991 acaba isso, né? O Estado passa a ser não confessional. Então veja, quando o Estado, através da Constituição, diz que a minha religião é a católica, ou é a X, ou é Y, é Z, evidentemente que haverá concessões e favores estatais a essa denominação religiosa, né? E quando em 1891 se encerra esse vínculo entre Estado e Igreja Católica, né, o Estado diz o seguinte: olha, vamos colocar agora na Constituição que eu, Estado, entre aspas, né, vou tratar todas as religiões de modo igual. Então eu aceito aqui no território brasileiro a prática de qualquer culto, de qualquer religião, etc. e tal. Evidente, tá bom? Então é assim que é interpretado. E assim se manteve, tá, senhores? Aí acabamos de ler a Constituição de 88, né? Está previsto lá. Então esse é o fundamento constitucional. Esse é o fundamento por trás dessa imunidade religiosa, né? De proteger esse pluralismo religioso, né? Que advém de um Estado não confessional, do laicismo. Aliás, né, temos também o direito fundamental à liberdade religiosa no Brasil, né? Você pode professar a fé que você quiser, né? Então, o artigo 18 da Constituição também proíbe a intervenção do Estado ou a concessão de favores do Estado em igrejas e denominações, etc. e tal. Então, veja, esses são os fundamentos, né, para a existência da imunidade tributária religiosa. Ela alcança apenas impostos,
tá? Incidentes sobre o patrimônio, sobre rendas e serviços das igrejas, ok? Das religiões em si, tá? Dos templos de qualquer culto, tá? Então, por exemplo, o prédio que é utilizado por uma determinada igreja, né, ele é imune em IPTU. O carro da igreja que é utilizado para as suas finalidades religiosas também é isento de IPVA, né? As rendas que são obtidas pela igreja, através de dízimo, por exemplo, não incide imposto de renda, tá bom? A igreja tem conta bancária, tá, senhores? Ali há movimentações de conta bancária, tem que pagar não sei o que, pagar funcionário, pagar conta de luz, então incide o IOF, ela é isenta, ela é imune ao IOF, desculpe, né? Serviços que são prestados pela igreja, por exemplo, o batismo, né? Esse é um serviço, né? É imune ao ISS, então, só para que vocês entendam, né? Na prática, né? A abrangência dessa imunidade, né? Mas em relação às taxas, eventual contribuição de melhoria e contribuições sociais, né? Essa imunidade não abrange essas espécies de tributos, tá bom? Então, veja, senhores, quando essa imunidade religiosa, ela impede a tributação a título de imposto sobre o patrimônio, renda e serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais, tá? Se não tiver vinculado às finalidades essenciais, é perfeitamente possível a tributação através de impostos, tá? Uma questão que é muito comum, assim, que sempre cai na justiça, né, e já há uma pacificação de entendimento a respeito disso, é que, por exemplo, a igreja é dona de terrenos, né? Às vezes ela é dona do terreno que fica ao lado da construção do prédio, né? E ali ela aluga esse terreno para um particular, né, para que esse particular faça ali um estacionamento, né? E o particular vai pagar para a igreja, né, um valor a título de aluguel mensal, né, pela exploração do patrimônio da igreja, né? A questão que muito se pergunta né, se sobre esse imóvel da igreja, né, que é explorado economicamente por um terceiro, cujo vínculo com a igreja é um contrato de locação, ele é imune ao IPTU, né? Então, assim, se o valor da renda obtida pela igreja com esse contrato de aluguel for revertido para dentro das atividades da igreja, a imunidade persiste. Caso contrário, não é imune, né? Então, o raciocínio, assim, fechando a régua para ser bem exato, porque nosso tempo aqui é curto, né, é esse. Tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre imunidades genéricas, tá? Está previsto na linha C, artigo 150, inciso 6º, né? Então também é proibido União, Estados Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, rendas e serviços de quem? Dos partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, vírgula, atendidos os requisitos da lei. Então veja, primeira observação, isso é uma imunidade sobre impostos apenas, ok? Sobre as demais espécies de tributos não persiste a imunidade. Essa imunidade é sobre impostos sobre patrimônio, renda e serviços, ok? De quem agora? Partido político, sindicato de empregado, né? Sindicato de empregador está fora, sindicato patronal está fora, então é só sindicato de empregado, e instituição de educação e de ensino sem fins lucrativos, desde que obedecidos os requisitos da lei. Tá? O que é instituição de ensino, instituição de assistência social sem fim lucrativo? Que não tem lucro? Não é esse o raciocínio, tá? Pode ter lucro, sem problema nenhum. O que não pode acontecer é a distribuição desse lucro para outras pessoas, tá? O eventual lucro obtido com venda de bazar, por exemplo, produto de bazar, essas coisas, ele tem que ser revertido para dentro da entidade de educação ou para a instituição de assistência social, tá bom? Então, assim, não é vedação de lucro, pode ter lucro, mas o produto desse lucro, né, ele tem que ser revertido para dentro da instituição, sendo proibida a distribuição desse dividendo, desse lucro para outras pessoas, tá? E essa é uma imunidade condicionada, senhores, condicionada, porque lá no finalzinho do inciso da linha C diz lá, atendidos os requisitos legais. Então veja, para que o partido político, o sindicato de empregado, a
instituição de educação, de ensino e de assistência social sem fim lucrativo possa usufruir, ser imune a impostos, elas têm que atender os requisitos da lei. E onde é que estão esses requisitos? Né? Como imunidade, diz lei, né? Que lei é essa? É uma lei complementar, porque isso é uma matéria reservada à lei complementar, de acordo com o artigo 146, inciso 2 da Constituição. Né? Qual é essa lei complementar? É o Código Tributário Nacional. E aonde que está previsto os requisitos? Né? No artigo 14 do CTN, do Código Tributário Nacional. Essa foi a razão pela qual eu pedi aos senhores que tivessem na aula de hoje o CTN em mãos. Tá? Então, para que essas entidades, essas pessoas jurídicas, né, possam usufruir dessa imunidade a impostos federais, estaduais, municipais, incidentes sobre seus patrimônios, rendas e serviços, eles precisam atender aos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, tá bom? Evidentemente, né, que esse patrimônio também, patrimônio, renda e serviço, também tem que ser vinculado, deve estar vinculado com as suas finalidades essenciais, né, de acordo com a previsão do artigo 4º, do parágrafo 4º, tá bom? Se não estiver vinculado, a imunidade não persiste. Tá bom, senhores? Vamos agora conversar sobre a imunidade prevista na linha D, que é a imunidade de livros, jornais, periódicos e papel utilizado na sua impressão, né? Que a gente chama de imunidade de imprensa, isso. Tá? Bom, qual é o fundamento das outras imunidades? Esqueci de falar isso, né? O fundamento da imunidade de partido político, por que partido político é imune, sindicato de empregado, instituição de educação e assistência social é imune a impostos, né? Bom, partido político, pelo fato de que o partido político é algo intrínseco ao próprio Estado de Direito, né? Além do que é um fundamento, né? O pluralismo político é um dos fundamentos do Estado brasileiro, só lá ler o artigo 1º. Então esse é o fundamento pelo qual os partidos políticos são imunes do ponto de vista tributário. Sindicato de empregado é porque os empregados são sempre o fundamento que é a hipossuficiência do empregado na relação jurídica com o empregador. A instituição de educação e a instituição de assistência social é porque elas prestam, né, em conjunto com o Estado, né, serviços de ordem social, né, que são de extrema relevância para o Estado brasileiro. Né. Bom, em relação voltando agora a imunidade de imprensa, né, imunidade sobre livros, jornais periódicos, ela está prevista na linha D, e assim, é proibido a União, Estado Federal e municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Veja, o que é imune são esses objetos, eventuais impostos que incidam sobre esses objetos, sobre os livros, sobre os periódicos, sobre os jornais escritos, né, não televisivos, jornal escrito, a Gazeta, por exemplo, não a Gazeta do Povo, Gazeta como uma espécie de jornal, tá? Os periódicos, né, álbuns, revistas, né? E o papel que é destinado à impressão dos livros, jornais, periódicos. Então isso é imune a imposto da União, do Estado, Federal, município, tá bom? Então assim, não é a editora que é imune, não é o livreiro que é imune, não é o autor do livro que é imune. Eles pagam impostos normalmente. São os impostos que incidem sobre esses bens que há imunidade. Então o ICMS, o IPI, ok? Sobre esses impostos é que há imunidade, tá bom? E o fundamento por trás, para sustentar essa imunidade, é a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de pensamento, okay? O acesso à informação, o acesso à cultura, o acesso à educação. São esses os fundamentos que sustentam, né, a imunidade de imprensa, tudo bem? E veja, é uma imunidade incondicionada, tá? Não está escrito assim, atendidos os requisitos de lei, como está lá para os partidos políticos. Não, aqui é incondicionado, assim como é a imunidade recíproca, tá? Bom, agora vamos estudar a imunidade prevista na linha E, que ela foi inserida em 2013 através de uma emenda constitucional, tá? Então diz lá, a linha E também, no artigo 150, inciso 6º. Tudo que a gente está vendo está tudo dentro do inciso 6º, tá? Proibido a União, Estado Federal e os municípios instituir impostos sobre
fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais e literomusicais de autores brasileiros e obras, em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura e lazer. Tá? Então, por que inseriu-se essa imunidade ali, né? Foi uma tentativa de se reduzir o custo de preço de CD e de DVD, né, de música no Brasil, né? Só que veja, isso foi inserido em 2013. Né? Em 2013, essas mídias, né, estavam em franca descendência. Né? Franca descendência. Ninguém hoje mais compra CD, DVD, é muito raro isso. Né? Mas por um outro lado, né, como a imunidade também se aplica a arquivos digitais que os contêm, acabou acertando, né, do ponto de vista, né, de que os arquivos digitais hoje estão em franca ascensão, né? Você não compra mais o CD ou DVD, mas você escuta a mídia ou arquivo digital em outras plataformas, não necessariamente precisando ter o CD ou DVD, né? Então essa é a imunidade sobre que alguma doutrina chama sobre músicas nacionais, okay? Músicas nacionais de autores brasileiros, né? Bom, senhores, falamos aí a respeito, muito brevemente, das imunidades previstas no artigo 150, inciso 6º, né? Recíproca, a extensão da recíproca, a restrição para as empresas estatais, imunidade religiosa, imunidade genérica, né, de partidos políticos, tal, imunidades de imprensa sobre livros, tal, e a imunidade sobre as músicas nacionais, né? Esgotamos aí o que é importante a respeito dessas imunidades. E aqui eu volto no começo da aula para dizer o seguinte, né? A Constituição traz outras regras imunizantes do ponto de vista tributário em outros lugares da Constituição. A gente hoje viu, nos detivemos no estudo de imunidades de impostos, tá? Mas há em outros lugares da Constituição regras imunizantes de taxas, de contribuições, tá? Então, por exemplo, lá no artigo 5º da Constituição, você acha agora, poxa, agora veio um mosquito aqui me fazer, legal essa companhia. Lá no artigo 5º da Constituição, você, lendo o artigo 5º, você encontra várias hipóteses de imunidade de taxa. Então, por exemplo, certidão de nascimento é gratuito, né? Está escrito, é gratuito, tal. Quando você lê é gratuito, lê, isso é uma imunidade constitucional. Lembre-se da aula passada, né? O legislador constitucionalmente não foi muito técnico do ponto de vista jurídico, do linguajar jurídico, né, quando tratou do tema imunidade. Então, a imunidade, certidão de óbito, certidão de nascimento, direito de petição perante os órgãos públicos, habeas corpus, habeas data, então, independente de taxa, né, independente de pagamento de taxa, é gratuito. Isso é imunidade de taxa, tá bom? Tem também imunidade de contribuição, tá? De contribuição, não contribuição de melhoria, de contribuição, tá? Previsto lá no artigo 195 da Constituição, né? Por exemplo, não incide, né? Não incide a CID, né? Contribuição, intervenção do domínio econômico sobre receitas de exportação, tá bom? As entidades de assistência social, de beneficência social, além de ser imunes a impostos da União, tal, elas também são imunes às contribuições para a Seguridade Social, né? Então elas são imunes pelo artigo 150 a impostos e pelo artigo 195 essas entidades de assistência social também são imunes às contribuições sociais, tá? E ao longo da Constituição, mas daí é previsto ali no artigo 153, 155 e 156, nós temos imunidades a respeito de impostos específicos. Então, nós temos casos de imunidades para ITR, específico para ITR, tem caso de imunidade específico para ICMS, tal, né? E uma das atividades que eu deixei para vocês lá no AVA tem uma ligação com isso, tá? Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Lá no AVA vai ter um fórum para vocês discutirem a respeito de uma situação, problema, e uma atividade avaliativa, tá bom? Que tem ligação aí com essa última coisa que eu falei agora na aula. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá bom? Através do representante de turma. Espero que vocês estejam bem, estejam gostando dessa nossa nova forma. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.